Shalom, meus irmãos, sou o pastor Eilton Nobre, está começando mais um Falando de Bíblia Enquete Teológica. Então roda a vinheta e vem comigo. Shalom, meus irmãos, graça e paz seja com todos. Sou o pastor Eilton Nobre, está começando mais um Falando de Bíblia, Enquetes Teológicas, amém? Para aqueles que nos acompanham aí nas nossas redes sociais, nós fizemos essa semana uma enquete, com o seguinte tema: no livro de Juízes, capítulo de número 11, versículos de número 30 a 39, o Jefité, ele ofereceu a sua filha como oferta, sim ou não? Ou seja, ele sacrificou a sua filha, sim ou não? Essa foi a nossa enquete teológica dessa semana. E a grande maioria optou por não, que Jefité não sacrificou a sua filha. E a grande parte, que a minoria, na verdade, optou que sim, que o Jefité ele sacrificou de forma literal a sua filha. E como prometido, nós estamos trazendo um vídeo agora, estamos fazendo esse vídeo para melhor esclarecimento do texto, tomando assim pegando algumas palavras no texto hebraico, para que a gente entenda de fato se o Jefité ele ofereceu essa sua filha em holocausto, sim ou não. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Juízes. A tradução que eu estou usando aqui é a Bíblia de Jerusalém, tá? Eu escolhi ela porque é uma das traduções bem aproximada aí dos textos hebraico e grego, tá ok? Então, no livro de Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 30 ao 39. Vamos ler o versículo 30 e 31, para que a gente dê esse pontapé inicial, para que você entenda, tá bom? Eu peço um pouquinho de paciência, nós precisamos de um pouquinho mais de tempo para explicar acerca desse assunto, ok? Então vamos lá, versículos de número 30 e 31 de Juízes 11. E Jefité fez um voto a Iavé: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair primeiro da porta da minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar são e salvo do combate contra os amonitas, esse pertencerá a Iavé, e eu o oferecerei em holocausto. Olha só que interessante para nós darmos aí nosso pontapé inicial da nossa reflexão teológica acerca deste assunto. Ora, para que a gente entenda um pouco mais esse contexto, é necessário nós compreendermos um pouco da história de Jefité, Aqueles que conhecem ou que não conhecem, tem aí essa história do Jefité. O Jefité, na verdade, a Bíblia apresenta ele como ele sendo um filho de uma prostituta, melhor assim dizendo. Ele é um filho de uma prostituta, O seu pai viveu um relacionamento extraconjugal e então ele trouxe o Jefité para morar consigo dentro da sua casa. Só que esses outros filhos de seu pai não o receberam com agrado, E eles assim, depois da morte do seu pai, o expulsaram Jefité da sua casa, para que ele não tivesse parte da herança, para que ele não tivesse como receber a herança que o seu pai deixara para eles. Então eles tentam o matar a ponto de expulsarem Jefité de sua cidade natal, de sua terra. E o Jefité assim, ele foge, ele vai para a cidade de Tobi, Ele vai para essa cidade chamada assim, descrita na Bíblia como a cidade de Tobi. Essa palavra Tobi no hebraico significa lugar bom, Então ele foi para um lugar bom. Ele vai para a cidade de Tobi e ele vai viver ali um longo período, Alguns eruditos acreditam que ele vai passar ali mais de 15, 18, 20 anos ali na cidade de Tobi, visto que quando o Jefité ele chega nessa cidade de Tobi, ali ele se junta com homens levianos, homens violentos, então ele passa a liderar esses homens e etc e tal, e ele se torna um grande guerreiro, a ponto de ele se tornar um grande guerreiro, um grande mercenário, a ponto de sua fama começar a percorrer por toda a extremidade ali da cidade de Tobi, as cidades circunvizinhas também. E nesse período também,
A sua cidade natal está sendo tentada aí pelos amonitas, está sofrendo um ataque dos povos dos amonitas, né? E a sua cidade natal está sem um líder, está sem um grande guerreiro. E aí os seus irmãos lembram de Jefité, né? Os anciões da sua cidade natal lembram de Jefité e vê que a fama de Jefité é grande e percorre pela terra. E eles então vão atrás de Jefité, fazem uma proposta de trazer Jefité agora não como um carrasco, alguém que foi expulso de sua terra natal, mas eles tentam fazer ali um ato cerimonial com Jefité de trazer ele como um príncipe, de trazer ele como um grande guerreiro. Eles fazem um voto: vem, se você ganhar a peleja, você será o nosso líder, o nosso chefe, e etc e tal, como todos conhecem. Então Jefité, ele aceita, né? Ele aceita essa proposta e ele volta para sua terra natal como um líder, como um príncipe para o seu povo, a fim de guerrear contra os amonitas e de livrar o seu povo do ataque dos amonitas. Só que vale ressaltar aqui que esse período que o Jefité vai ficar na cidade de Tobi, o Jefité ele vai ser influenciado pela religiosidade de Tobi, da cidade de Tobi. Ele vai ser influenciado lá em Tobi. É em Tobi que ele vai aprender sobre as práticas cananitas de adoração ao deus El Cananeu e da sua esposa Asherá, né? Então esse casal de divindade do El Cananeu e da Asherá, o Jefité ele passa a ser influenciado em partes por esse ritual de oferecer sacrifício, esse ritual de crença no El Cananeu e na sua esposa Asherá. Então o Jefité ele vai sofrer uma grande influência enquanto ele fica esse período de tempo aí na cidade de Tobi. O Jefité ele é totalmente influenciado aos ritos, aos sacrifícios e às cerimônias rituais do El Cananeu e da Asherá. Ele sofre essa grande influência. E quando ele volta para sua terra natal, quando ele volta para os seus irmãos judeus, ele vem sim influenciado por uma crença, né? por uma forma de sacrifício, por rituais sacrificiais que ele aprendeu lá em Tobi a respeito do El Cananeu e da Asherá. E vale ressaltar também que o Jefité ele também tem conhecimento do Yavé, ou do Javé, assim traduzido, ele também tem esse conhecimento. Então, quando ele volta para sua terra, e antes dele ir a essa peleja a favor do seu povo, a favor da sua terra natal, antes dele ir contra os amonitas, aqui como a gente vê no capítulo de número 11, no verso de número 30 e 31, o Jefité ele faz um voto com Yavé, ou com Javé, ele faz um voto com Javé. Ele faz um voto com a divindade que os judeus o seguiam, o adoravam. Ele faz um voto diante da presença de Deus. E o voto que ele está fazendo é o seguinte: ó Javé, se eu voltar são e salvo dessa peleja contra os amonitas, a primeira pessoa, ou o primeiro que sair da porta ou da tenda da minha casa, a primeira pessoa que sair da porta da tenda da minha casa, que vier ao meu encontro, esse pertencerá a ti, Javé, e eu o oferecerei em holocausto. Só que a palavra holocausto aqui, no hebraico, é olá. E a palavra olá em hebraico significa oferta queimada. O Jefité está fazendo um voto dizendo para Deus que o primeiro que saísse da tenda da sua casa, ele ofereceria em oferta queimada a Javé. Olha só que interessante. E aí é onde há uma grande discussão teológica, onde há uma grande discussão. Por quê? Porque Deus não recebe, Deus não pede, na verdade dizendo, Deus não pede nenhum sacrifício humano. Isso vai contra os princípios, isso vai contra as leis de Deus, Deus pedir um sacrifício humano. E talvez você possa dizer: não, pastor, mas Deus não pediu Isaac para Abraão, só que Deus o pediu para provar a sua fé, mas Deus não aceitou. Por quê? Porque Deus interviu. No momento em que o Abraão ia oferecer o seu filho, Deus interviu, porque Deus não aceita a oferta humana. E aí, vale ressaltar também que essa crença pré-exílica do Yavé não aceitando uma oferta de sacrifício humana, ela está aqui em detrimento, né, ao texto. Porque, na verdade, aqui no texto, não foi o Javé quem pediu o sacrifício para o Jefité, mas o Jefité, de livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade, ele faz esse voto. Né? Ele faz esse voto de si mesmo, de livre e espontânea vontade. Ele oferece esse voto diante da presença de Javé, dizendo que se ele voltar sã e salvo, ele ofereceria em holocausto o primeiro que saísse de sua casa e viesse ao seu encontro.
E aí o que acontece? Acontece que muitas pessoas não acreditam que Jefité tenha sacrificado a sua filha exatamente por isso. Mas olha que o Jefité, ele está agora em uma influência cananita. Ele aprendeu lá, enquanto ele viveu na cidade de Tobi, que o sacrifício humano ele é válido. Por quê? Porque lá na cidade de Tobi, a princípio, para o Deus, para a divindade El Cananeu, para o El Cananeu e para Asherá, eles ofereciam lá na cidade de Tobi sacrifícios humanos, moças e etc. e tais, eram oferecidos em sacrifício. E isso faz com que a gente entenda o porquê o Jefité faz esse voto, porque ele está sendo influenciado por uma crença canaanita. Olha só, não uma crença judaica, mas uma crença canaanita. Olha só que interessante isso, para que você venha raciocinar comigo também. E aí o que acontece depois que ele faz esse voto? Nós temos o versículo de número 34 que diz: quando Jefité voltou à sua casa, eis que a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Era a sua única filha, além dela não tinha filho e nem filha. Olha só que coisa. O Jefité, ele volta dessa batalha, ele volta vitorioso, ele volta são e salvo. E quando ele volta, que está a cidade inteira festejando, quem sai da sua tenda, da porta da sua casa? A sua filha. E a Bíblia ainda insiste em dizer que era a sua única filha. Está escrito que era a única filha que ele tinha. E isso fez com que Jefité se angustiasse. Olha só o que diz o verso de número 35. Logo que a viu, rasgou as suas vestes e bradou: ai, ai, filha minha, tu me prostraste em angústia, tu estás entre os que fazem a minha desgraça. Fiz um voto a Yahvé e não posso recuar. Olha só, ele fez um voto para Yahvé, ele está dizendo para a filha dele: eu fiz um voto, eu não posso recuar. E aí o que vai acontecer no versículo de número 33 é a fala da filha de Jefité. Então ela lhe respondeu: meu pai, tu assumiste esse compromisso com Yahvé. Trata-me, pois, segundo o que prometeste, porque Yahvé concordou em te vingar de teus inimigos amonitas. Olha só que interessante. Quando a filha escuta a reação do seu pai, ela olha: não, pai, de maneira alguma o senhor vai recuar. Mas faz o que o Senhor prometeu, cumpre o que o Senhor prometeu. E isso também faz entender que a sua filha, olha só que interessante isso aqui, e poucos você vai ouvir algumas pessoas dizendo o que eu vou dizer para você aqui agora. A sua filha vem de uma influência canaanita também. Ela aprendeu lá na terra de Tobi que o sacrifício humano era válido. Então ela olha para o seu pai e diz: não, pai, de maneira alguma recua no seu voto. Mas se o Senhor fez esse voto perante a presença de Yahvé, então cumpre esse voto. Porque tanto a filha como o pai sofreu uma influência dos deuses e dos ritos canaanitas. E aí o que acontece? No versículo 36 e 38, essa filha olha para o pai e diz: pai, permita que eu vá errante pelos montes, pelas montanhas, chorando com as minhas amigas acerca da minha virgindade. Porque era dentro de uma cultura judaica, era uma desonra, né? Era uma desonra para a própria moça ela morrer virgem, né? Era uma tristeza para a família quando essa moça morria virgem, sem ter alcançado um matrimônio, sem ter alcançado um casamento, sem ter se tornado mãe e etc. e tal. Então ela pede para o seu pai para chorar esse lamento, né, para chorar acerca dessa morte que ela sofreria. Então ela sai, né, pelos montes, literalmente, ela fica 2 meses chorando pelos montes com as suas amigas, e ela vai chorar ali a sua virgindade, ela vai chorar porque ela não conquistou família, porque ela não conquistou um matrimônio, etc. e tal. Então quando ela retorna, olha só que interessante, quando ela retorna, no verso de número 39, versículo de número 39, diz assim, do capítulo de número 11 de Juízes: decorrido os 2 meses, retornou para o seu pai, e ele cumpriu o voto que fizera. E aí uma grande linha de raciocínio de muitas pessoas, acredita-se que a filha de Jefité não foi oferecida em oferta queimada, porque ela foi viver nos montes, né? Ela foi separada nos montes, foi viver nos montes para servir a Yahvé, etc. e tal, mas não é o que o texto nos diz. Ela vai para os montes para lamentar a sua virgindade. E quando ela retorna, o seu pai então cumpre o voto que ele havia feito. Só que vale ressaltar aqui que não foi Yahvé, não foi Deus quem pediu esse voto para o Jefité,
Mas o próprio Jefité, por livre e espontânea vontade, por ter sofrido uma influência, ritos canaanitas, é ele mesmo quem faz esse voto diante da presença de Deus. E ele mesmo cumpre esse voto. Então a linha de pensamentos que eu defendo, olhando para os textos da Bíblia, é que o Jefité, literalmente, ele cumpriu o seu voto. Ele sacrificou, ele ofereceu a sua filha como uma oferta de olá, uma oferta queimada diante da presença de Yahvé. Então essa é a nossa linha de pensamento, é o que eu defendo. Talvez não seja o que você defende, então eu gostaria que você colocasse aí nos comentários o que você pensa, o que você acha, acerca desse texto. Interaja conosco aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério. Fique ligadinho conosco aqui no nosso canal, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para com mais pessoas alcançarem esse conhecimento e assim estaremos firmes aqui com o propósito de sempre trazer um pensamento teológico acerca da Escritura. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde em todos os seus caminhos.